Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 254 e minguando até 1036 dias, 25 de agosto de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajuda. Eu não posso fazer isto só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Essa é uma nova expressão que eu estou adotando para abrir, né, esse blog diário, para que as pessoas em si tomem consciência do que elas são capazes de fazer para um e o outro, o bem apenas, ok? Entenda que muitas das vezes não é uma questão né, de se importar com o que os outros pense a respeito de uma coisa ou outra, é a questão de proceder. Como que as pessoas vai se comportar diante dessas pronúncias, dessas palavras, isso é uma coisa de cada corpo em específico decidir se isto é bom ou ruim, ok? A nossa liberdade, ela traz para nós essas amplicidade na nossa consciência de fazer uma escolha. Até então, é assim que a gente vê a liberdade. E muitas das vezes as escolhas que nós fazemos não é aquela escolha boa que vai ser bom para todos, por exemplo. Muitas das vezes nós observamos que é bom para nós fazendo algo impessoal, a princípio. É dessa forma que entenda tudo. Vou falar sobre os movimentos das línguas, certo? Movimento das línguas, gloriado com Deus. O movimento da língua e gloriado com Deus. Eu quero que, se vocês compreender esse quadro, né, que eu produzi, ele vai ficar muito perfeito para você compreender tudo. Por que que eu digo isso? A maioria das coisas que nós sabemos, que Deus criou, que Deus formou no Cristo, que hoje nós estamos em Cristo, tudo aquilo que Deus formou em Cristo está dentro da sociedade. Basta vocês pegar uma expressão, apenas você vai entender várias outras questões que está dentro da sociedade. Deus formou na sua glória, ele criou toda a sua perfeição e no Cristo aqui ele formou toda a sua perfeição. Aqui ele criou, aqui ele formou o Cristo, né, para uma disciplina. A princípio eu quero que vocês entendam primeiro plano e segundo plano. Aí o segundo plano é tudo isso aqui, até o terceiro. Mas aqui eu dividi o segundo plano em dois, para que a gente possamos entender ele em parte, porque é muito importante. Por quê? Quando Deus criou na sua glória o homem perfeito, Deus era espírito Deus é espírito e formou vida. Deus é vida e formou corpo, e Deus é corpo e formou glória. Porém, isso tudo aqui é espiritual, porque Deus fez um movimento para Cristo. Quando ele fez o movimento para Cristo, aí ele entrou dividido aqui e entrou numa disciplina, certo? Daqui do quarto milênio para cá, aí passou a existência, passou a ser a formação de Cristo e Deus preservou a origem dele na consciência dele. Para que nós possamos entender isso em parte, essa espiritualidade de Deus, primeiro a gente temos que compreender que Deus é espírito e ponto final, certo?
Se você colocar isso na sua consciência, Deus é espírito, acabou. Você mata a charada de todas as coisas, de todas as ideologias que as pessoas vêm trazendo para você. Por que que eu quero que vocês entendam? Porque a propagação, a falsidade, ela vem no corpo, ela vem sobre as emoções do corpo. Essas emoções, ela pode ou não ser negada. E muitas das vezes essas emoções, ela atrai uma consciência já negada, se colocando muitas das vezes no lugar de Deus. O corpo físico e emocional, ele tem essa ideia de se colocar no lugar de alguém que seja mais poderoso, por exemplo, e que nessa causa é Deus. Então, compreendendo, gloriado com Deus, esse primeiro plano, então nós compreendemos que, ó, aqui, esse S aqui vai representar um substantivo. Por que que eu estou classificando ele? Para você compreender que o espírito, ele sempre vai ser um substantivo. Aí no meio aqui, o A vai ser adjetivo, certo? Do outro lado de cá, eu apliquei da mesma forma substantivo nos cantos e adjetivo no meio, para que a gente entendemos que o corpo físico e emocional ele dá essa ideia de de ser qualificado, de ser responsabilizado pela sua consciência própria. Mas aqui, tudo aqui eu coloquei como substantivo, porque essa consciência toda formou espiritual. Mas quando estava Deus na sua glória, junto com todas as suas criação, era também dessa forma, o corpo era dessa forma gloriado com Deus diretamente, né? Se ele não fosse gloriado com Deus, ele negava a existência, por exemplo, a sua criação, a sua origem, e ficava negado da glória de Deus. Então, o Espírito move para a glória e a glória move para o Espírito, dessa forma. E no meio vem o homem, no meio aqui. Porque aqui, esse espírito aqui vai representar a vida e esse corpo vai representar a glória. Tudo vai depender como ele vai se comportar, certo? Até então, eu quero que vocês compreendam que a vida movimenta para o corpo e o corpo movimenta para a vida. Aqui é o o Espírito de Deus movimenta para a sua glória, que é o seu poder, e a sua glória movimenta para o seu espírito. E aqui no meio vai ficar o homem, certo? Né? Que em determinada situação a vida é uma origem e o corpo ele vai representar essa origem. Se ele estiver representando essa origem, ele vai estar sendo gloriado com Deus. Né? Mas essa formação é uma espiritualidade, já passou, então ele vem, se movimenta e cai aqui no segundo plano. O segundo plano já é o Cristo, certo? Aqui o segundo plano é Cristo. Aqui também era dividido relacionamento social, quero que você entenda, tinha um relacionamento social e tinha a origem de Deus e do homem. Junto é a origem de Deus do homem e a origem do relacionamento social. De forma que vocês compreendam que dois espíritos é de Deus e dois espíritos é de Deus e dois espíritos aqui é do homem, certo? Dois para Deus, dois para homem. Deus começou exatamente com o espírito e com o seu poder, né? Do espírito, o seu poder, ele gerou essa vida, certo? Aqui, vamos supor que aqui é espírito e poder. Aí do espírito e poder ele gerou do espírito e poder ele gerou a vida e da vida ele formou o corpo. Aí, para que esse corpo, para que esse corpo não ficasse sozinha, isolada, então Deus tirou a glória de segundo plano e colocou ele em quarto plano, para que o corpo seja gloriado com a sua própria glória. Então, o poder de Deus foi para o quarto espírito, depois que ele veio a criar o corpo físico e emocional na sua glória. Passando daqui para lá, vai representar no mesmo propósito, porém, aqui nós vamos descobrir uma verdade muito interessante para que nós possamos colocar isso na nossa consciência de vez. Então, a princípio, você compreenda que daqui para cá é espiritual e daqui para cá
daqui para cá é a formação a criação de Deus, e daqui para que hoje é espiritual, e daqui para cá é a formação de Cristo. Na formação de Cristo, mesma forma, a palavra ela vai movimentar para a palavra. Depois daqui. Aqui pode ser espírito, e pode ser espírito, aqui pode ser espírito, mas aqui é glória, aqui representando a glória de um corpo comum. Por que eu coloco palavra sempre? Porque aqui é essa muitas das vezes essas consciências que vão determinar esse corpo. Quem é esse corpo? Se ele é falso, se ele é verdadeiro. Mas e como nós estamos no tempo, né, de antissocialismo, de anticristo, aí deixa a palavra, porque a palavra pode ou não ser negada. Ela pode ser uma palavra de Cristo, né? Ela pode ser uma palavra da formação de Cristo, que aqui o Cristo exerce a autoridade, certo? E vem sendo gloriado aqui, né, no quarto espírito do homem, dentro da formação, dividindo o origem do corpo e relacionamento social. Entende que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espíritos, tudo isso aqui, ó, é um substantivo, certo? Porque o que quer dizer substantivo? Porque Deus, quando ele estava na sua glória, é a consciência dele espiritual, ele já tinha essa ideia de formar e nomear todos. Deus, Deus ele é o próprio profeta de toda a sua criação. Ele é a própria consciência de toda a sua existência, ok? Então, porque ele, o substantivo, ele sempre vai aparecer em primeiro plano, porque ele é totalmente espiritual. Ele é totalmente espiritual até então, ok? Daqui para cá, o relacionamento social, né, o movimento do relacionamento social, e daqui para cá a origem, né, a origem do relacionamento social, gloriado com Cristo, palavra da vida, né. Eu poderia colocar mais uma aqui para ser o nono espírito, né, mas a ideologia diz que é o um planeta desses foram explodido, né, deixou de existir, né, vai entender o que as pessoas querem dizer. Mas é só uma observação para que vocês tenham consciência sobre tudo o que está sendo dito, para que vocês compreendam que tudo isso tem dentro da sociedade, ok? Então, gloriado com Cristo, aqui, totalmente espiritual, daqui para cá, desde aqui para cá, então aqui nós vamos entender tudo. Então nós vamos entender a origem desse corpo. Aqui eu coloquei aqui substantivo e adjetivo. Aqui eu coloquei inglês e português. Essas são as sentido e significado. Latim e grego. Abstrato e concreto. Aqui no concreto que eu quero que vocês entendam. Por que nós sabemos que esse corpo é o verdadeiro, ele é o verdadeiro do relacionamento social? Porque ele é concreto, ele é físico e emocional. Então, o português ele vai dar uma característica do adjetivo e o inglês ele vai dar uma característica do substantivo. Embora o inglês ele apresenta o adjetivo em primeiro plano e o substantivo em segundo plano, e o português ele vai apresentar o substantivo em primeiro plano e o adjetivo em segundo plano. Essa seria uma formação correta, substantivo em primeiro plano, substantivo e adjetivo. Porém, como Deus está trabalhando no relacionamento social, e esse relacionamento social ele tem que ter uma característica globalizada, digamos assim, de todos os entendimentos, então esse corpo físico e emocional ele ganha uma característica de adjetivo, ele é o relacionamento social. Mas por que? Lembra que quando nós estávamos aqui, Deus é Espírito, ele fez um movimento para cá, certo? Agora, esse movimento aqui, ele vai ter que voltar para cá. Ele saiu daqui. E é por isso que ele está aqui, por exemplo, aqui é Espírito também. Ele saiu daqui, mas ele foi para o lado de lá, mas agora ele tem que voltar para cá
por causa dessa consciência, dessa palavra da vida. Porque se o homem quiser ser gloriado com Cristo, ele tem que reconhecer essa palavra da vida. E aqui no quarto espírito, na hora que ele for gloriado com o corpo, gloriado com o corpo, ele está sendo gloriado com Cristo também. Se ele não estiver sendo gloriado no corpo, gloriado com Cristo, ele vai estar sendo gloriado com eles mesmos, com as suas emoções, né? Criando confusão sobre aquilo que ele está sentindo, tudo isso. Então, até aqui vocês compreendam, né? E agora tem que fazer um plano, voltar. Esse aqui é um adjetivo, ele é concreto, né? Esse é um adjetivo, ele é a origem do relacionamento social. Na língua do inglês e o português, por exemplo, do inglês e o português, eu tinha feito, né, um blog diário naquele tempo, mas aí vocês podem voltar lá para que vocês possam compreender. Como é que a gente sabemos, por exemplo, aqui, esse daqui é o substantivo, esse daqui é o substantivo, aqui é adjetivo, adjetivo, os dois aqui é de adjetivo. Esse aqui é da origem do corpo, né? Ele é um corpo que foi feito na glória, ela é um original, e aqui é o corpo físico e emocional do relacionamento social, e aqui é o corpo físico emocional da origem do corpo. E compreendendo isso, o que eu quero que vocês entendam? Esse é substantivo, esse é substantivo, esse é adjetivo, esse é adjetivo. Substantivo aqui, certo? O substantivo em inglês sai daqui e classifica aqui, e o português ele sai daqui, certo? E classifica aqui. Substantivo e adjetivo, e substantivo e adjetivo, certo? É um trocando, um faz um movimento para um e outro movimenta para outro. Aí, o que eu quero dizer? O inglês, o adjetivo vem primeiro, né? Em primeiro plano. Então, esse aqui representa o inglês e ele vai movimentar para cá e daqui para cá, certo? Que é o substantivo no inglês, o substantivo no inglês é bem em segundo plano. Aí no inglês, no português, o substantivo vem em primeiro plano, certo? Vem o substantivo primeiro, aí depois vem esse aqui. Então, ele vai sair daqui, o substantivo vai sair daqui e vai dar origem para esse corpo, certo? E ele vai sair daqui e dar origem para esse corpo. E esse aqui vai dar origem para esse corpo. Vamos até ligar aqui, ok? Eu acho que é bom deixar aqui ligado aqui. E esse movimenta para cá, certo? Para a gente compreender melhor. Então, esse aqui é a formação do inglês, né? Substantivo e adjetivo, e esse aqui é a formação do português. Ele sai daqui e relaciona. O que eu quero que vocês compreendam? Até então, toda essa formação aqui, ela é um substantivo. Por que nós sabemos que ela é um substantivo? Porque ela é espiritual, ela é igual a isso aqui, igual a Deus. Ela é espiritual, igual a Deus. Então, quando Deus faz o movimento para fora, né, conscientizando o relacionamento social, agora esse movimento tem que voltar. No fim, essas duas línguas, ela vai poder trabalhar em um corpo físico e emocional, né, e trabalhar ela aqui, ó, a partir daqui. Você pode classificar aqui e deixar o corpo, muitas das vezes, ser gloriado com Cristo aqui, ser alinhado. Nem para mais, nem para menos, ser alinhado e estar gloriado com Cristo. Então vocês entenderam tudo que está sendo dito, tudo perfeito, tranquilo, e é assim que funciona todas as coisas, entende? Existe uma complexidade para explicar, mas se vocês entenderem esse quadro aqui, vocês vai ficar muito bem servido, ok? Vou fazer mais parte, né, para entrar nesse contexto diário. Eu vou permanecer esse quadro por um tempo para a gente sempre olhando, a gente vamos retratando alguma coisa, isso vai ficar bom para a gente compreender tudo que está sendo dito. E a gente vai melhorando na pronúncia e tudo, ok?
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.